Pai celeste, ao teu lado quero estar. Aurora no horizonte desfrutar. Raia, sol, a sombra, espaço, o teu servo vem guardar. Pai celeste, ao teu lado quero estar. Eu pensei que muitos falam do caminho onde estou, mas não vem a luz que brilha ao redor por onde eu vou. Amado Deus, nosso grande Pai que estás no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, encontramos na Tua presença nesta noite, Senhor. Viemos aqui para Te adorar, trazer louvor e gratidão, exaltar Teu santo nome, Pai, porque Tu é digno de toda honra, de toda gratidão. Somente no Senhor está toda bondade, somente no Senhor está toda altitude. Ó Deus, o Teu poder sobrenatural é tão grande, Pai. Ó Deus, e nós queremos Te glorificar, dizer que o Teu nome seja louvado e glorificado para sempre. No nome de Jesus nós repreendemos todo e qualquer espírito mau e pedimos que somente o Espírito Santo tenha o direito de manifestar nos ajudando. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Vamos cantar o hino 38. Deus olhou do céu para a terra.
é Jesus. Glória a Deus, glória ao Senhor. Glória a Deus. Número 40. Se as lutas desta vida te faz chorar, coragem, meu irmão, coragem. Seus espinhos te ferem ao caminhar, coragem, irmão, coragem. Não te esqueça que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenha coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenha coragem, você vencerá. Tenha coragem, pois logo, logo há de passar essa tristeza que te faz chorar. Tenha coragem, você vencerá. Não te importe se é grande a tua dor. Coragem, meu irmão, coragem. O que importa é que Cristo é vencedor. Coragem, irmão, coragem. Não te esqueça que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenha coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenha coragem, você vencerá. Tenha coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenha coragem, você vencerá. Graças a Deus. 42. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. E então a porta aberta e um homem estava perto. Então eu parei pra ver.
muitos sem salvação. Hoje é a oportunidade, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vai ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Amém. Graças a Deus. O irmão Pedro faz a sua parte. Em seguida vamos ouvir um hino especial. Amado e querido Deus, agradecemos, Senhor, por essa primeira parte que foi feita aqui. O Senhor já se faz presente aqui, abençoando os cantos, abençoando cada um dos teus filhos, Senhor. Venho pedir, Senhor, Glória a tua a Deus. bênção por cada um dos teus filhos que aqui Amém. estão, abençoando as ofertas. Glória a Jesus. Tudo que foi feito aqui é tudo para a tua obra, Senhor. Abençoe a tua palavra, continuidade vai ser continuidade do culto. A tua palavra vai ser ministrada aqui, Senhor. Senhor Jesus Cristo possa tomar domínio, Pai querido, e abençoe e proteja cada um dos teus Assim filhos. seja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, venha abençoar cada um dos teus filhos. Em nome do Senhor. Amém. Deus seja louvado. Eu ante
obrigado, tudo que o Senhor fez por mim, tudo por causa dos meus pecados. Senhor seja louvado. Vamos cantar mais o número 50, soberania nas alturas, santa voarei. Somente crer, pastor Claudinei estará pregando para nós a mensagem desta noite. Vamos ficar atentos para nós ouvir a voz de Deus. Meditarmos e refletirmos tudo sobre o Senhor, os nossos louvores, nossa fala, nossas orações, tudo é direcionado ao Senhor. Então receba, Pai, a nossa adoração, receba, Pai, o nosso culto, tenha misericórdia de nós e nos perdoe de todos os erros, falhas e fraquezas. Fala conosco nesta noite e abençoa os irmãos que estão aqui presentes,
cada lar, cada família aqui representada, e também, Senhor, os irmãos que estarão conosco acompanhando logo mais. Pedimos isso e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Tá muito bom. Desceu uma unção bem gostosa. Vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo, eu tinha anotado aqui, acabei tirando da página, não sei se é 17, acho que é 17. Vamos ler aí, Gênesis capítulo 17. Eu creio que é esse mesmo, né? Não, é 17, cadê aqui? É 22, Gênesis 22. E vamos ler a partir do versículo 14. Gênesis 22, versículo 14. E diz assim: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e a tua semente serão bendita, em tua semente, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém. Pode assentar. Vamos resumindo aqui. Glória a Deus. Então, a minha mensagem aqui é Patriarca Abraão. Pensei e anotei algumas coisas aqui, esperando compartilhar com vocês. Antes, trazendo saudação lá da igreja de Curitiba e também dos irmãos lá de São Mateus e, aliás, de Guaraniaçu e Diamante do Oeste. Todos eles mandam nós transmitir o abraço caloroso e um Deus abençoe para vocês todos, Sentindo aí a falta do Moisés, que está trabalhando lá no quartel, aquartelado, mas creio que lá as bênçãos não vai lhe faltar. Então, lendo aqui alguma coisa do profeta, vamos ser bem prático. Aqui diz assim: a patriarca Abraão, o pai da fé, porque Deus lhe fez a promessa de herdar a terra e a sua semente, e é através de Abraão que nós, estando mortos em Cristo, nos tornamos semente de Abraão e somos herdeiros com ele conforme a promessa. Isso está no livro de Gálatas, capítulo 3, creio que é o versículo 27, fala isso, O que o profeta está citando aqui está na Bíblia, tá? Agora, Abraão foi apenas um homem comum, não tinha nada de especial, amém? Mas era especial porque ele era um homem diferente de muitos homens, Porque pode dizer, era um homem comum, Mas não era tão comum. Ele, na verdade, era um homem especial. Deus não chegou a chamar-lhe, quanto termos registro, até completar 75 anos, Hoje a minha Petrolina está fazendo 77. O irmão Pedro fez 65. Então veja aí que ele estava com 75 anos quando Deus chamou. E ela, Sarai, tinha 65 anos. Então não temos registro de outra ocasião que Deus o chamou. A única ocasião foi essa. Então lhe fez a promessa, o qual diz da Bíblia que ele creu, e isso foi lhe imputado como justiça e tornou-se o pai da fé, pai dos que crê. Então ele não era um homem assim totalmente um ET ou algo assim. Ele era um homem comum, um homem normal, vivia lá na terra de Ur dos caldeus, vivia com a sua família,
tinha seus comércios, tinha seu trabalho, mas dentro dele tinha algo diferente. Ele era uma semente de Deus, uma semente eleita. E quando ele ouviu o chamado, não teve dúvida, não questionou, não arrazoou e nem ficou perguntando, né, por quê e o porquê. Simplesmente teve que ele creu e pronto. E conforme ele creu, preparou tudo, despediu da família e foi para o lugar que Deus ia lhe dizer onde que era. Foi peregrinar, foi caminhar. E você sabe como foi a sua saída até chegar em Canaã. Então diz assim, a sua esposa era uma mulher, era sua meia-irmã, com 65 anos nesta ocasião. Eles provavelmente já estavam juntos desde que eram bem jovens. E ela era infértil, não tinha filhos. E Deus chamou para uma separação completa, para se separar-se do resto do mundo e de todo o seu povo e de todos os seus parentes. Havia algo especial para ele fazer. Então era essa o que ele queria, o que Deus queria dele era que ele se separasse. Eu quero que é o que ele quer de cada um de nós, né? Amém. É uma separação total de toda, uma libertação total também, né? Porque não pregou só a separação, mas também pregou uma libertação total. Amém. Como está lá em Coríntios, né? Não toqueis nada imundo, e eu serei para vós filho, apartai-vos, né? E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim, amém, filhos. Amém. Quando Deus espera você fazer algo especial, é quando Deus espera você fazer algo especial também. Então ele fez algo especial para Deus, foi ou não foi? Porque o simples fato de obedecer para Deus é especial. Amém? Amém. Então Deus trata você como uma pessoa especial para fazer algo especial. Todos que saíram para fazer algo Amém. Maravilha, né? Palavra bonita essa. Fazer algo especial, algo nobre, algo de admiração. Amém. Algo de grande complexidade. E no meio de tudo isso não perder o seu equilíbrio, não deixar se levar por nada, mas manter aquele propósito determinado desde o princípio. Amém. Porque toda vez que você começa a fazer algo, um princípio de algo, então começa bem. Amém? Começa ali, especial, se esforçando, mas na caminhada, com o passar dos anos e as dificuldades, muitos perdem o passo, perdem o ânimo, muita gente fica à beira do caminho. Então tem muita gente que saiu para crer nessa mensagem e para ser algo especial e fazer algo especial, mas ficou aonde? Enroscado. E muitos ficaram à margem do caminho. Nem no caminho ele está na margem ali, está do lado. Então ele não mais, nem caminhando mais ele está parado ali em algum ponto, e ali ele está morrendo, a por fim até que ele morre, porque ele falta a vida, lhe falta as condições, porque só estando na presença de Deus é que você recebe vida. Só Deus declara vida. Amém. Só Deus dá vida. Só Deus faz o deserto florescer. Só Deus faz com que aquele espinho do cacto vire uma flor. Amém. Entenderam? Faz com que o cristão que não dava fruto passe a dar fruto. Amém. Uma mulher que não dava fruto passa a dar fruto. Uma mulher que era estéril passa a ter filhos. Amém. Um homem que não falava em línguas passa a falar em línguas. Amém. Um homem que não profetizava passa a profetizar. Um homem que não conseguia servir a Deus passa a servir a Deus. Então se torna um vaso nas mãos do Todo-Poderoso
e ele usa, e ele o faz, e o equipa, e o levanta para ser um vaso de bênção e de edificação para os demais, porque ele não está ali só para servir a ele, mas primeiro a Deus, depois sua família e terceiro ele. Amém? Então, muito bom essa mensagem aqui, fazer algo especial. Que palavra, né? Que coisa linda. Você tem que chegar à obediência completa e obedecer o que ele diz. Deus exige, você não pode fazer isso de forma diferente. E agora ele sempre dá um exemplo. Esse foi o seu exemplo de uma completa separação de toda a sua família, de todos os seus parentes e assim por diante, para andar com uma vida separada a Deus. Vocês estão entendendo o que é servir a Deus? Amém. O que é ser um cristão nessa hora? Qual é a real testemunho? Qual é a real condição? Está aqui. Obediência à palavra dá direito ao... Obediência completa, né? Amém. Anos passaram, nada aconteceu, mas ainda assim Abraão ficou firme e não desanimou. Ele nunca duvidou das promessas de Deus por incredulidade, mas foi fortificado dando louvores a Deus. Amém. Então está triste? Cante. Amém. Está abatido? Cante. A subir um hino. Começa a dizer: eu estou curado. Começa a dizer: o Deus na minha vida é mais poderoso do que tudo. Ele é o meu guardião, eu sou dele, e dele ninguém me tira. Amém. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo, diz Paulo lá em Romanos, né? Anos após ano, à medida que passava, sem dúvida, que muitos críticos vinham e diziam: Abraão, pai das nações, quantos filhos você tem agora? Isto não o fez duvidar. Sem filho, e Sara havia passado o tempo da vida de dar à luz, claro, muitos depois da menopausa, mas ainda assim Abraão cria em Deus do mesmo modo. Ele fez os preparos para o bebê, porque ele sabia, estava certíssimo que Deus não podia fazer uma promessa que não fosse suficiente para sustentá-la. Deus manteve a palavra e Abraão só tinha uma condição: crer e obedecer, crer e seguir a direção. Aonde que o Senhor lhe dirigia, tinha que ir. Foi se separando, levou o pai dele, depois levou Ló, até que por fim Deus foi dando condição para ele ficar só. E aí foi a hora em que Deus pôde cumprir, porque a exigência é: eu só vou fazer quando você se separar. Quando nos separamos das nossas incredulidades, separamos da nossa parentela, daqueles que tentam nos influenciar para o pecado, porque você sabe, muitas pessoas não são boas influências, não são boas companhias. Às vezes você traz ali e até dá para ficar um tempo, mas não dá para ficar todo o tempo. Logo você começa a ver que algo está ali contrariando, contrário a você, a sua fé, contrário à sua maneira, e você sente a pressão. Algo não está chocando, Deus bendito. porque dois espíritos, duas maneiras, um tem o Espírito Santo, o outro não tem. Um é o cristão, o outro não é. Um é religioso. Você chega perto, você sente o poder religioso daquela pessoa, e ela é toda fechada em si, que você não pode dizer nada para ela. Ela já sabe tudo. Ela tem a resposta na ponta da língua. Papo. E você tem que tomar cuidado dessa pessoa que tem resposta para tudo, diz o irmão Branco. Isso aí é perigoso, né? Mas tem esse tipo de gente que você chega, a pressão está aí, porque a religião, né? A religião não é ainda correta. Religião é cobertura. Religião é uma máscara. Verdade. Religião é um papel fingido. Verdade.
É o hipócrita. Vamos falar bem claro? Claro. É lobo vestido com pele de ovelha, mas na natureza não é ovelha, não é manso, não é dócil, não aceita correção, não aceita, não tem cordialidade, não tem nenhuma. Mombrana disse sim que a pessoa que tem o Espírito Santo, ele pode suportar o outro irmão quando esse irmão estiver errado, Amém. e ainda tratá-lo bem e não fazer diferença. Ele é capaz de passar por cima e ainda tratar a pessoa com cordialidade, com educação, com respeito, e ainda a pessoa está falando, ela considera. Não vai dando patada assim, pum, pum, como tivesse batendo em água. Não, você tem que ter aquele poder para aceitar uma conversação. E se não dá para entender igual, pelo menos sai ali abraçado e chama você, ó precioso irmão, ó preciosa irmã, eu te amo. Amo do fundo do meu coração. Por isso, você todo tempo é bem-vindo na minha casa. Amém. O cristão tem o coração dilatado. Amém. E esses que são estreitados, meu irmão, é religioso. Está estreitado em seu próprio entendimento, no seu próprio razoamento, e ninguém consegue fazer ela entender que esse não é o caminho. Que esse é o caminho do hipócrita. Esse é o caminho de destruição. Deus quer cristãos amorosos, benignos, mansos, perfeitos, sem hipocrisia, sem parcialidade, sem parcialidade, sendo imparcial. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo ama. Mas há pessoas que você não pode ter muito tempo perto de você, que oprime a tua fé, oprime a tua condição cristã, e ela fica ali, toda exasperosa, querendo ditar ordem e comando na tua casa. E por que usa esse cabelo comprido? E por que tem que usar essa roupa? Por que tem que usar desse jeito? Ele não precisa nada disso. Eu vou numa igreja que não cobra nada disso. Eu tenho um pastor lá que nunca pregou nada contra isso. E eu tenho meu cabelo bem cortadinho, e ainda vou no púlpito, ainda falo língua e profetizo, e ainda prego. E você diz, nossa, que cristão, né? Não, isso aí tudo é casca. Se ele fosse um cristão, ele saberia o que a palavra diz. Ela saberia qual é a posição dela como uma mulher na casa de Deus. A palavra lhe será clara. Ela terá luz da palavra, ela vai saber que o lugar dela não é estar onde ela quer estar, é onde Deus a colocou. E eles não querem onde Deus o coloca, eles querem se colocar aonde Deus não quer que eles estejam. Por isso que eles são o quê? Atrevidos. Eles vêm da palavra rebelião, rebeldes, atrevidos, obstinados, orgulhosos e presunçosos. Verdade. Totalmente presunçoso, Correto. soberbo, blasfemo. Sim, mais amante dos deleites do que amigo de Deus, traidores e obstinados, né? E são ruins para os bons. Ataca aquele que quer fazer o certo, ataca aquele que quer guardar a palavra, ataca aquele que quer ser uma pessoa cristã, porque eles não podem fazer, então ele persegue o eleito. Mas o eleito nunca perseguirá um eleito. Amém. Se alguém te perseguir, não é um eleito. Glória a Deus. Amém? Se você sabe de alguém que te persegue, pode ter certeza, essa pessoa não é eleito, porque ele não poderia fazê-lo. Ele seria teu irmão. E você é um eleito. E os eleitos de Deus se amam, se respeitam, se consideram. Por isso que são os eleitos. Os eleitos de Deus, os filhos de Deus. E tem o que? As coisas em comum. A mesma fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus, um só profeta, uma só Bíblia, uma só mensagem. Amém.
Não temos 3 senhores, 3 cabeças, 3 líderes, 3 papas, né? Ou um papa, ou um bispo, ou um chefe, um líder. Aqui, não. Nós temos o Espírito Santo como o líder e o cabeça da igreja. Mais um pouquinho aqui, ó, o tempo já está indo, né? Quero ver se eu chego até ali e paro, viu? Vou segurar aqui, eu estou de olho ali. Então depois que o Isaac aparece em cena, então verificamos que Deus lhe deu um teste duplo. Opa! Um teste duplo, né? Eu vou tentar entender esse teste duplo. Depois de ter agora 115 anos ou 20, tinha Abraão: quero que leves este teu filho único e o leve até a montanha que eu te mostrarei, e lá oferece-o nessa montanha como sacrifício. Em outras palavras, destruir toda a evidência que ele tinha de que a promessa se cumpriria. Glória a Deus. Porque a promessa tinha que se cumprir em Isaac. Isaac foi o filho da promessa. Concorda? E aí agora Deus manda matar, e não só matar, mas destruir o corpo, queimar, deixar só cinza. Vocês estão entendendo? Então, para mostrar para ele que toda a evidência que ele tinha que a promessa ia se cumprir, ia ser destruída. Vê como não pode basear em evidência? A evidência, isso. A evidência é porque você só faz isso, então você é eleito, né? É igual os pentecostais. Falou em língua, tem. Outro não gritou, tem. Outro não só creu, tem. Como eram os luteranos, os batistas e os metodistas, que só gritar, e os pentecostais, que é só for profetizar. Então, mas veja, era para destruir a evidência de que a promessa ia se cumprir. Então veja, ele estava com dúvida? Não. Ele estava com, vamos dizer assim, decidido a matar e queimar o menino. Tanto que você viu que ele levou o cutelo, levou o fogo, levou a lenha, e depois amarrou Isaac, deixou ele no altar lá, e estava já descendo a faca. Ele não estava fazendo uma ceninha ali, depois corta o filme, corta, né? Vamos outra cena. Não, era real, não era um filme, não era uma cena de filme, ou vamos dizer assim, um teatro. Era real. Ele estava realmente, porque Deus falou e pediu. E quando Deus pede o quê? Seriamente. Não fica, Senhor, por que, Senhor? Deus, tu sabes. Não tem esse assunto com Deus. Deus é sério. Você não fica ali conjecturando, brincando, como você faz com o teu colega, com a tua esposa. Não. Deus é santo, exige respeito. E ele falou: quero que vá lá, pegue o seu menino e o mate e o sacrifique para mim. E pronto. Não tem porque isso, porque aquilo. E ele então estava decidido, foi e estava lá com a mão pronta para imolar Isaac. Imaginem, né? E cravar no peito do rapaz aqui. Imagina o cutelo, né? Devia ter afiadinho, bonitinho, né? Viu? Ia cortar o menino e depois ia meter fogo. Mas olha o que o profeta diz aqui, ó. Isso é tirar todas as coisas naturais. Viu como não podemos depender do natural? De que isso, aquilo outro. Não é base. Não é certeza. Não é, às vezes, não está nada nisso aí. O tudo é tomado por fé e no Espírito. E é a certeza que aquele que prometeu, ele é capaz de fazer, e quando ele quer e como ele quer, e quando ele achar que tem que ser. Amém. Porque você não dá ordem a Deus. Nós oramos e suplicamos, descemos o joelho ali, caímos com a cara no pó,
Você vê as orações dos antigos, não é essas orações encostadas num banco, né? Eles caíam com o seu rosto no pó. Deus seja louvado. É verdade, está na Bíblia. Chegava até a rasgar os vestidos assim, porque estavam desesperados, querendo ouvir algo, uma resposta. Então não pode receber resposta assim, com preguiça, com vontade de não fazer nada. Dobra o joelho ali, já está doendo, né? E daqui a pouco sai e deixa Deus ler e não. Então não é assim, né? As coisas têm que ser um pouco mais antigas, né? A moda antiga. Amém. O Mumbrano nunca citou para vocês aí, eu estou cansado de ler na mensagem que ele cria em práticas a moda o quê? Antiga. Mas por que hoje ninguém quer o antigo? Modernizou. A modernidade leva o povo para onde? Apostasia e fracasso e derrota. Porque o profeta sempre diz: eu gosto da religião antiquada. Amém. A moda antiga, de escaldar, de queimar e tirar a pele. Amém. Ainda colocar para secar ainda. E hoje? Não pode bater na igreja. Mas para dizer surrar, de apanhar, de receber o quê? Os equetoplasmas do evangelho, né? Está na mensagem. Amém. Amém. Mas hoje ninguém quer a moda antiga. E os antigos viviam o quê? Na serragem lá, balbuciando, até soltando ranho pela boca, batendo a cabeça no altar como um frango degolado. Tá ou não está na mensagem isso aí? Mas não me importa se tem que bater a cabeça ali, importante é que você está nascendo. E todo nascimento é uma sujeira. Quero tudo isso para mim. Amém, igreja? Deus seja louvado. Vamos chacoalhar um pouco aí, ó. Vamos pensar. Isso aqui é para nós e para os que estão ouvindo depois. Porque isso é muito importante, nós entender que o profeta sempre foi a favor da maneira antiga, dos hinos antigos, as práticas antigas. Eu nunca vi na mensagem o profeta falar que ele era a favor desse modernismo aí. Se alguém me mostrar na mensagem, ok. E tanto que ele nem queria que os irmãos no tabernáculo Brana ampliassem o tabernáculo. E era contra ampliar o tabernáculo. Porque ele sabia que quando a igreja cresce, o povo debanda, cai espiritualmente falando. Ele falou isso, ele temia isso aí. Mas aí os administradores, tudo, então eu tive que conceder porque eles me persuadiram e a maioria aceitou. Eu aceitei a ideia da igreja, mas na minha opinião, não. Eu não o faria. E eu acho que a opinião dele estava certa. Amém. Eu acho que estava certo. Mas o povo quer o quê? Não quer isso. O povo quer o quê? Facilidade, banco gostoso, lugar gostoso, o ar-condicionado, com tudo, né? Onde pode sentar ali, até encostar assim no banco, assim. Verdade. Uns fica até assim, ó. Outros encostam a cabeça no banco e dormem. Rouca mais do que a virginese. Então é muito importante, né? Moda antiga, né? Já tomei. Opa, falta até. Bastante, tem meia hora. Falta 10 minutos aí. Então depois que o pequeno Isaac, eu já recebi isso aqui, né? Abraão diz: eu recebi como se tivesse ressuscitado ou ressuscitado. E eu estou certíssimo que ele é poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Então ele tinha certeza que ele fosse lá e fizesse tudo o que Deus mandou. Ele tinha uma fé. Olha que fé, irmãos, olha que fé. E aqui, como ele recebeu como um morto,
Então ele tinha certeza que Deus podia ressuscitar o menino. Compreende isso? E ele estava certo ou estava errado? Estava certo. Por quê? Porque a promessa era em Isaac mesmo. Amém. Então ele tinha que ter fé que aquele menino ia cumprir. Não importasse morto ou não morto, sem nenhuma evidência. Ele tinha certeza que de alguma maneira Deus ia abrir um caminho e ele ia alcançar o menino outra vez. Porque ele ia trazer ele dos mortos, como fez com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que foi um tipo de Isaac, ou Isaac foi um tipo dele. Assim é que é com agora, assim é com os que agora são semente de Abraão, porque ele nos ressuscitou dos mortos. Estávamos mortos em pecado e ofensa, e aquele que foi poderoso para mudar minha mente, mudar meus pensamentos, mudar minha natureza, mudar-me completamente, ele pode fazer o que lhe agrada. Veja quantas coisas ele pode mudar, né? Mudou a minha mente, mudou meus pensamentos, mudou minha natureza. Quem está falando isso? Irmão Brana. E mudar-me, mudou meus pensamentos, minha natureza, também mudou-me completamente. Ele pode fazer o que lhe agrada. O que ele disse, o que ele disser, eu creio que é a verdade. Toda a semente de Abraão crê nisto. Crê nisso mesmo. Abraão, não desobediente a Deus, pegou o rapazinho e nessa manhã e disse ao seu servo: espere aqui com as mulas, o filho e eu iremos além para adorarmos, e eu e ele voltaremos. Então veja aqui que ele falou para os moços lá: eu e ele vamos, e eu e ele voltaremos. Amém? Veja aí, irmãos. Como ele vai fazer isso? Quando ele sobe ao topo da montanha para tirar a própria vida do seu filho. Entretanto ele diz: o filho, o rapaz e eu voltaremos. Ele sabia que algo tinha de acontecer. Ele não sabia exatamente o que Deus ia fazer, como Deus ia fazer aquilo. Não era essa a questão. Ele sabia que Deus tinha prometido. Então tudo que nós temos aí como ensinamento nesse assunto fala para nós aqui como noiva, como cristão, né? Não podemos pôr dúvida em nada do que Deus diz. Louvado seja Deus. Não podemos aceitar dúvida. Não podemos aceitar razoamento contra a palavra. Não digo assim, eu não creio em Deus. Não é isso, irmão. Eva cria em Deus, mas ela aceitou uma dúvida sobre a palavra. Ela aceitou um arrazoamento do diabo, e ali foi a queda. E a queda lá da primeira igreja foi assim, que se tornou depois uma organização. E é fácil sair um pouquinho fora, é fácil ser seduzido, é fácil tomar um espírito sobre você. Por isso estão aí a invasão de espíritos. E entra e pega homens, ministros, porque para levar uma igreja a uma queda, não vai pegar o povo lá, vai pegar o pastor. É o líder que vai levar tudo, é o cabeça. E ele ficar cego, você sabe o que ele diz: se um cego ficar cego, ou se um homem ficar cego, e ele vai guiar um bando de cego. Por que o bando vai ficar é cego? Porque ele vai deixar o bando cego. O povo vai ficar cego por ele. Sim. Não é que o povo era cego e ele ficou cego. Não. Ele tinha um povo que estava vendo, mas ele ficou cego, e a partir do que ele ensina, o povo fica cego também. E aí um cego vai guiar este cego, que não eram, amém? Sim. Mas ele os levou a ficar cego. O que vai acontecer com esse povão todo? Quando ele cair no buraco, eles caem junto. Por isso não podemos seguir muito, ficar muito fiando no que o homem, de que líder, de que mestre.
Temos que cuidar com os mestres, com os guias. Temos que examinar eles. Temos que verificar tudo. Não podemos engolir gato por lebre. Não podemos aceitar qualquer palavra, qualquer ensinamento, qualquer informação. Vamos examinar isso com a mensagem. Amém, amém. Vamos examinar isso com a Bíblia. E eu não quero aceitar nenhuma cegueira. Não quero. Por isso que estamos orando e buscando a Deus, para nós ficar certinho com essa mensagem. Amém. Porque enquanto o pastor ficar bom de olhos, a igreja fica bom também. Amém. Sim, Senhor. Porque a igreja e o pastor são como marido e mulher. E o corpo vai junto com a cabeça. Quando a cabeça não pensa, meus queridos, o corpo é o que padece. Então muita gente são desencaminhada pelo clero. A operação do erro não vem pelo povo. A operação do erro, como está na Bíblia lá, o profeta fala em 2 Tessalonicenses 2, do homem do pecado ali. A operação do erro vem pelo clero, vem pelos ministros. Ali está o problema. E Satanás não quer pegar o povo, ele quer pegar primeiro o cabeça. Porque se dispersar o pastor, dispersa também o povo. Então não deixe o inimigo te cegar, pastor. Não deixe o inimigo te cegar, igreja. Não deixe o diabo usar o pastor para te cegar. Mas é o pastor, ele é boa pessoa, ele é um ótimo irmão. Tudo bem, nada contra isso. Deus o livre eu falar algo contra isso, mas ainda temos que examiná-lo com a palavra, para nós não estiver recebendo falso ensinamento. Mas ele fala tanto. Sim, mas temos que ver até onde ele fala tanto. Verdade. Que a mensagem ela é toda ela, nem só de pão, amém? Mas tal coisa eu aceito, tal coisa eu não aceito. Opa, esse já não é um líder bom, esse já é um cego, e vai levar o povo todo a ficar cego. É incrível, mas é verdade, meu filho. Sim, verdade. É como em casa, né? Tem que ver que no natural tipifica o espiritual, né? É só isso que nos importamos em saber que Deus prometeu. Como será? Não posso lhe dizer, mas Deus disse que sim. Ele enviará Jesus Cristo pela segunda vez. Ele virá em forma física. Vocês creem que Jesus Cristo voltará em forma física? Hoje ele está na forma sobrenatural, o Espírito Santo, coluna de fogo. Mas um dia ele mesmo, aquele que subiu, é o mesmo que volta. E Deus enviará Jesus pela segunda vez. Ele declarará posse dos que são seus. Haverá 1000 anos e um reino milenar sobre a terra com ele e com os redimidos. É isso que ele prometeu e esperamos a chegada desta hora. Muito bem, né? Ele prometeu curar os doentes, ressuscitar os mortos, expulsar demônio. Ele prometeu fazer isso. E ele é o mesmo ontem, hoje mente, não sei. Ele prometeu. Nós cremos, assunto encerrado. Então como pode querer te acusar de um pecador voluntário quando você está crendo na palavra como ela é? E você está buscando firmar a palavra e não tirar a palavra, mas estabelecê-la diante do povo, e você mesmo se tornar um com ela. Então como alguém pode se levantar para te acusar quando você ou nós estamos buscando para estabelecer tudo que está escrito na Bíblia? Amém, amém. Por exemplo, você não tem que brigar comigo, briga com ele. A palavra não é minha, a palavra é dele. E eu só estou citando o que a palavra diz. Então quem pode me acusar de pecado?
quando eu creio em tudo que está na Bíblia. Amém. Amém. Amém? Se eu posso crer que tem profeta, eu tenho que crer que tem apóstolo. Se eu crer que tem apóstolo, tem que ter pastor, tem que ter mestre, tem que ter dom de língua, tem que ter cura. Então tudo que está na palavra, que foi dado como promessa e executado já, deixou de só ser promessa, já foi feita execução sobre isso. Anos de execução, anos, milênios, desde o dia dos apóstolos, essa coisa vem sendo executada, feita, aplicada, realizada, todo o tempo. Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje. Amém. Então não é uma promessa para amanhã apenas, é para amanhã, mas é para hoje e foi de ontem. Amém. Amém. Verdade. Se já houve, já aconteceu, não é a questão mais, será que acontece? Será que é assim? Não tem mais esse será, porque já foi feito. Glória a Jesus. Olha o registro aqui, meus queridos. Leia o livro das eras, leia os históricos dos santos do passado, leia os livros que o irmão Breno orientou nós lermos. Amém. Você vê histórias de homens e mulheres, ministros, pastores, grandes servos de Deus. Então não é mais questão será, talvez, não. Já é caso provado, já é confirmado, já realizado, já feito por anos, aqui no Brasil, no mundo, desde os primórdios em que as nações foram colocadas, as igrejas, os pregadores, os ministros vieram. Porque o evangelho viajou com o sol. Concorda com o profeta, né? Amém. O evangelho viajou com o sol, porque a civilização veio vindo do Oriente para o Ocidente. O último continente a ser povoado foi a América do Norte, América do Sul e América Central. Colônias, colonização. O descobrir o Brasil, não. É descobrir o Brasil, né? Não sei se nem existia Brasil, né? Brasil foi o nome que colocaram, né? Descobriram uma terra aqui que estava cheia de índio. E os homens cultos, os europeus, os portugueses, sei lá o que, os holandeses, e aí os franceses e os espanhóis, vieram para tirar proveito, né? Vamos tomar, vamos passar, vamos tirar as riquezas, vamos construir cidade, e aí começou. Mas aí quando começou a ter o povo, ter cidade, ter tudo, o evangelho veio. Então o Oriente viajou para o Ocidente. E está aí na costa oeste americana, que o profeta fala, né? Que é o ponto final dela. E se viaja pelo mar Índico lá, né? Você viaja a 14 não sei o que, 1000 milhas, 1000 milhas, você volta para o Japão, né? Algo assim que eu vejo na mensagem, ao homem que pode acender a luz, ele fala isso. Então veja, Abraão creu, né? Assim que Abraão creu em Deus, né? Recebeu, já li essa parte aqui. Agora, não somente ele deu esta grande promessa, mas também deu a sua semente, porque Abraão foi fiel e guardou a palavra de Deus, que Deus lhe prometeu, e sabia e guardou a palavra de Deus, que Deus podia ressuscitar seu filho. Ele não poupou o seu próprio filho, mas Deus foi um tipo de Deus entregando o seu filho, claro, enquanto ele subia a montanha carregando a lenha, assim por diante, como Cristo mais adiante carregou o seu próprio bloco para sacrifício morra acima, para onde ele foi crucificado. Nós entendemos que nisto, ao fazer isto agradou muito a Deus, ver que Abraão o amou acima de qualquer coisa na terra, até do seu próprio filho. Ele o amava acima de qualquer pessoa pudesse dizer, do que qualquer pessoa pudesse fazer. Ainda assim, ele amava bastante a Deus para crer em sua palavra. Todos, agora só para colocar nós aqui, ó, todos da semente de Abraão crê em Deus assim. Amém. Eles estão crendo em Deus, e nós sabemos que isso agradou tanto a Deus,
que foi isto que ele disse: a tua semente possuirá as portas dos seus inimigos. Tua semente possuirá as portas do seu inimigo. Lembre-se, foi assim diz o Senhor. A semente de Abraão crê nisso. E se você for semente genuína de Abraão, a fé que Abraão tinha em Deus está em você. Amém. Amém, igreja? Amém. Aqui diz assim em Gálatas 3, versículo 7: os que são da fé são filhos de Abraão. Aqui, né? Muito bem. Agora ele diz, lembre-se, ele somente fez esta promessa a Abraão depois de ter dado um teste. E a semente de Abraão deve primeiro ser testada para ver se realmente crê na palavra. Lembre-se, a única maneira de poder guardar a promessa de Deus é porque ele cria na promessa de Deus e foi testado para ver se ele cria nela ou não, né? E nós somos levados a esse teste. A semente de Abraão de hoje é levada a esse teste. Aceitamos a palavra de Deus ou aceitaremos o que o homem diz a respeito dela? Então é isso a pergunta. Aceitamos ela ou aceitamos o que o homem diz a respeito dela? Então nós vemos que há coisas que o homem pode vir e querer dar uma aplicação ali. Verdade. E você, tá certo, e não tá certo. Tá destonando, tá saindo fora, tá pisando um pau sem falso ali. Tá com um pé no barco fora. Tá entendendo? E ali é que está o perigo. E se você não for espiritual, passa boi, passa boiada, meu amigo. E aí pessoas que não têm o Espírito Santo aceitam qualquer coisa. Qualquer explicaçãozinha ali, tá certo, e se emociona e chora, e faz um grande alarde, e tudo vira emoção. Mas a emoção não entra aí. Verdade. O que entra aí é a fé. Amém. E a obediência. Como eu falei para os irmãos, quando Saul não obedeceu a Deus lá, o profeta diz: não obedecer o que Deus diz é como o pecado de feitiçaria. Vocês sabiam disso? E o porfiar, que é fazer a coisa por parte, faz uma coisa, outra parte ali simula que faz, aquilo ali significa o quê? Pecado de idolatria. Uma hora eu vou mostrar em que capítulo está lá em Samuel. Então, para encerrar aqui, se a palavra de Deus é verdade, nós cremos na palavra de Deus, independente do que qualquer outra coisa seja. Deixamos que toda palavra de todo homem seja mentira e que a de Deus seja verdade. A verdadeira semente de Abraão, mas antes de você se tornar aquela verdadeira semente, você tem que passar pelo teste, como o próprio Abraão passou. Ele prometeu não somente a Abraão, mas que sua semente dele possuirá as portas do inimigo. Imagine só, patriarca estava certíssimo nisto, no seu teste da promessa da palavra de Deus, que estava certa, independente de quais fossem as circunstâncias. Mesmo assim ele creu que a palavra estava certa. Abraão, o grande patriarca, não duvidou, e quando chegou aquela hora do teste, ele creu que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Ele creu nisso porque Deus tinha feito a promessa, e quando Deus fez a promessa de que ele seria pai das nações, ele creu que ele foi isto. Ele não sabia como seria, e quando o bebê chegou, e depois de ter confiado 25 anos, então ele recebeu o pedido de destruir o menino. Mesmo assim, ele sabia que a promessa de Deus era verdadeira e entregou o seu filho. É a mesma coisa com a semente dele. A promessa de Deus é o selo para os que são semente de Abraão. A promessa é um selo, uma testemunha assinalada, e quando cremos em toda a palavra prometida, então o selo nos é dado, para por isso confirmar a promessa. Veja, se nós sendo a semente de Abraão, nós passamos pelo teste para ver
se vamos crer na palavra, na Bíblia ou não. A Bíblia é a palavra de Deus, porque ela é Deus. Então, depois de você, que você passou pelo teste para crer, quando alguns dizem, os dias de milagre já passaram, se você aceitar isso está contrário à palavra. Se você diz, não se recebe o Espírito Santo hoje, não existe tal coisa, só os 12 apóstolos receberam. A palavra de Deus diz, Pedro pregando no dia de Pentecostes, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos, para todos quantos estão longe, e tantos quanto o Senhor nos chamar, né? E ele fala assim, e a promessa que nós recebemos do selo é o batismo do Espírito Santo. Isso mesmo, pois é Deus em forma de Espírito, e você sendo a palavra dele dentro de você, então ele entra, e se você receber a palavra dentro de você, o Espírito Santo é a única coisa que pode fazer isto viver. Amém. Então você tem a promessa de possuir a porta do inimigo que tente atacá-lo. Isto mesmo, Deus prometeu assim. Amém. Aqui diz que possuir a porta, eu fiz um pequeno apanhado aqui no dicionário, né? Diz assim, possuir a porta significa ter controle sobre áreas da tua vida onde o inimigo, seja pecado, tentação ou forças espirituais negativas, tem acesso ou influência, fechar as brechas pelas quais o mal pode entrar e exercer poder sobre a pessoa. Então, possuir a porta é ter controle de tudo que o inimigo tentou alcançar em você ou na tua vida, quer pecado, quer tudo. Então você não pode ser um derrotado, não importa por onde que ele entra, o que ele faz, você nunca será um derrotado. Fora de Cristo sempre seremos derrotados, em Cristo não seremos. O inimigo tem algo ali que lhe resiste. Você tem o Espírito Santo com a palavra para resistir. Amém. Por isso que não importa como ele vem, mesmo com sapatinho de luva, de pelúcia, mesmo forma delicada ali, tentando mostrar amor, e logo vem o veneno. Não, cuidado com esses amor muito meloso, essa coisa que parece amor, e não é o verdadeiro amor, é mela. O verdadeiro amor, ele é corretivo. Graças a Deus. Ele é duro, ele não aceita certas coisas. O amor é Deus. Se Deus não aceita, e ele é amor, como o amor que está em você aceita qualquer coisa, aprova qualquer pecado, chama a pessoa de irmão quando está fora de Cristo. Até fora do sangue já saiu, a pessoa, irmã, não pode nem orar, nem saudar, não tem nem mais como irmão. Tem que se tratar como republicanos. O amor pode repreender e corrigir. O amor é duro, o amor é firme, não fica esse amor meloso, né? Não, isso aí não é, isso é tudo fingimento. O amor mesmo, ele é firme, ele não fica com bajulação, não, nem puxa saquismo. O amor diz a verdade e pronto. Ele é duro, ele fala as claras. O amor não fica fazendo rodeio. E ele, quando declara amor por você, ele fala, eu te amo, mas eu não concordo com isso e com aquilo que eu luto. Você pode ser condicionado, mas eu não concordo com isso nem com aquilo. O amor chutou a mesa, expulsou os cambistas. O amor chutou as mesas, bateu nos cambistas, e era o amor. Mas não podemos ficar, tá tudo bem, irmão. Não está tudo bem, não. Não está bem, não. Aleluia, aleluia. Não, preto é preto, branco é branco, filho. Amém. Eu te amo até debaixo d'água, mas essas coisas que você faz, eu não concordo, não. Esses ensinamentos aí, tô fora. Não, mas vem, nos abraça aqui, e nosso companheirismo. Não, eu não estou concordando com você, não tem como eu andar junto com você. Está escrito, como andarão dois juntos não tiver de acordo. Então alguma coisa não está bem, né? Por quê?
Temos que ter o verdadeiro companheirismo. Mas essa coisa aí, amorosa, melosa, cheia de amor para dar, na hora da palavra não segura a palavra. É um banana. E não podemos ser banana. Temos que ser firme, temos que ser sólido, temos que ser poderoso na palavra. Deus te abençoe. Sem rodeio. Sem rodeio. Dizer a verdade. Nem que tem que ficar vermelho, nem que tem que dizer coisa na cara da pessoa. Mas tem que ser homem, tem que ser cristão mesmo. Mas você não vai com reserva, você não vai com ódio, você vai com firmeza. Amém. O amor não é isso que as pessoas pensam, não. O princípio do amor é correção. Amém. Louvado seja Deus. Sim, Senhor. Quem não aceita a correção é bastardo. Então deixa a palavra te corrigir. Aceite que o pastor ou que o ministro te corrija, outro ministro. Aí eu não posso aceitar. Como diz assim que Paulo pôde repreender Pedro, e Pedro baixou a cabeça e ficou quietinho. E olha que Pedro foi antes de Paulo. Mas tem coisa que o homem estava andando errado, e o errado não pode ser apoiado. Deu na cara de Paulo, de Pedro. Falou no rosto, assim, na frente de todo mundo. Aí, vamos para um cantinho ali. Vou te contar no cantinho. Não, foi as claras ali, ó. Todo mundo viu. E Pedro, sim, Senhor, está certo. Mas vai fazer isso com certas pessoas. Misericórdia. Mas vamos orar? Já passou o tempo. Não é para te segurar tanto. Vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai Celestial. Amém. Nós sabemos que essas verdades ainda seguem sendo verdade. Glória a Deus. E o Senhor não mudou nem um pouquinho. As pessoas querem que o Senhor mude, mas o Senhor não pode mudar, porque a sua natureza, Senhor, o impede de fazer isso. Ó Deus. O Senhor não é como o homem, Senhor, que muda, e você nem sabe mais o que ele crê. É uma mudança, vira para cá, vira para lá, e não tem mais firmeza de nada, Senhor. É um inconstante, é como um barco sem leme, é um barco sem âncora perdido no mar. Mas aquele que é eleito está ancorado, está seguro, está certo do que ele começou a crer. Ele nunca vai variar disso, nunca vai mudar o alimento, vai continuar mantendo-se firme, ancorado e caminhando passo adiante, não sendo, ó Pai, um covarde, não sendo um medroso, mas tendo coragem e fé e seguindo adiante, porque ele é eleito, ele é semente, e ele tem o Espírito Santo que ele diz o que deve fazer e não deve fazer. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Por isso, Senhor, ajuda nós, Pai, a mantermos de fé firme nisto que temos decidido. Ficaremos com a palavra, seja todo homem mentiroso, só a mensagem, a palavra é verdadeira. Aleluia. Nós não vamos seguir nenhum credo, nenhum dogma, nenhuma ideia de algum homem, mas tomaremos Deus em sua palavra e caminharemos com isto até o fim do caminho, porque este é o caminho certo, esta é a maneira certa, essa é a forma correta de um cristão, de uma cristã nesta hora, estar diante de Deus. Não uma pessoa vacilante, uma pessoa que não sabe nem o que crê, hoje crê numa coisa, amanhã crê noutra, é um invariável, é apenas uma sombra de um crente. Mas o verdadeiro crente, ele é leal às suas convicções, ele morre por isto, ele vive por isto, porque ele tem certeza na alma do que Deus lhe revelou, do que Deus lhe mostrou. E ninguém pode tirar a revelação de um leito, nem um diabo do inferno arrebatará a noiva da mão de Cristo. Ela é revelada, ela tem o Espírito da verdade, que ele guia em toda a verdade, e nela posa o poder de Deus. Ela é cristã por natureza, não por profissão, não apenas por aparência, mas ela vive uma vida, ela tem um poder chamado Cristo, a dinâmica, o Espírito da verdade, que lhe unge, que lhe capacita,
que lhe faça crer na maneira correta. Não fica dependendo de alguém para lhe dizer o que crê e o que não crê. Ele ouve a palavra, ele examina, ele ora, e o Espírito Santo lhe revela, lhe ilumina, porque ele é o capacitador, ele é o revelador, ele é o instrutor, ele é o guia, ele é o mestre interior, ele é o pai da igreja, ele é o chefe da igreja, ele é a liderança da igreja, ele é o Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome de nosso Deus. Obrigado, Senhor, por uma igreja aqui que ora, que jejua e que se comporta de uma maneira decente, não por força nem por violência, mas por amor, pelo Espírito Santo neles, os compungem a buscar a Deus para uma melhoria na obra, para a melhoria nossa, do nosso comportamento cristão, porque somente através disso Deus vai trabalhar nos corações, vai trabalhar no ministério, vai trabalhar nas almas, nas vidas, para que as pessoas se comportem decentemente, vistam-se decentemente, ande decentemente, fale decentemente e se comporte de uma maneira correta. Oh Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu venho a dizer ao meu Salvador que eu amo a ti, com meu coração. Eu venho a dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Eu quero cantar de gozo e de paz. Eu quero chorar de felicidade. Eu venho a dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Muito bem, amados. O Espírito Santo gostou de vocês esta noite, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, aqui diz Paulo em sua carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e ele, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto das vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes comer esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém. Vamos orar pelos emblemas. Pão. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, nome do Todo-Poderoso, oramos por este momento, para pedir, Senhor, a bênção do Senhor sobre este pão partido. Que o Senhor tenha, ó Pai, misericórdia de nós todos, vai perdoando nossos erros, nossas falhas e nossos pecados. Abençoa o pão, Senhor, consagrando e o santificando para esse propósito, porque aquele dia o Senhor deu e partiu e disse que era o teu corpo sendo oferecido por nós. Ó Pai, concede esta bênção, pois oramos e o pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus.
Senhor Jesus, diante de Ti colocamos esta bandeja com esses pequenos cálices, aonde se encontra a porção do vinho. Senhor, consagra todo este vinho, venha purificar, Senhor, santificar, venha abençoar Teus filhos no partir, no comer e no beber, e que eles alcancem, ó Pai, uma maior experiência no espiritual, e também sejam curados fisicamente. Pedimos isso e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Vamos encerrar. Estamos encerrando agora a parte da pregação, do culto. Nós vamos ministrar a ceia. Então Deus abençoe a todos e muito obrigado a vocês estar conosco, e até uma próxima oportunidade. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.